O medo do mundo invisível os levava a se curvar diante de ídolos. E Jesus corria o risco de ser ofuscado. E a gente pode olhar para essa realidade com um certo riso e pensar que coisa meio boba, né? Que medos um tanto estranhos, né, a nós. No entanto, o teólogo e historiador N.T. Wright, que a única diferença entre nós e o povo da cidade de Colossos é que eles reconheciam a situação em que estavam e davam nomes a essas forças. E o N.T. Wright vai falar da força econômica, da força política, da força da sociedade, da publicidade, da propaganda. E a promessa de que nós podemos controlar o mundo por meio da aliança com as forças corretas. O pastor Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, no qual ele revela as incongruências, né, de alguns ídolos modernos, e ele vai dizer que a crescente polarização e amargura que vemos na política americana de hoje é um sinal de que transformamos o ativismo político em uma forma de religião. Ele diz, no qual nós transformamos líderes em redentores, agendas políticas e ativismo com doutrinas salvadoras. E ele fala, como que é possível identificar esse tipo de idolatria no nosso próprio coração? Vejam, não é difícil. Ele afirma que um dos sinais de que um objeto está funcionando como um ídolo é de que o medo se torna uma das características principais da vida. Quando adoramos um falso Deus, somos controlados e dominados pelo medo, é o que ele diz. Quando centralizamos a nossa vida em torno de um ídolo, seja ele qual for, tornando-nos dependentes dele, e se nosso falso Deus é ameaçado de alguma forma, a nossa resposta é de completo pânico, é o que o Tim Keller vai dizer. Quando um partido ganha uma eleição, segundo ele, certa fração do lado perdedor começa a falar abertamente em deixar o país. Essas pessoas tornam-se agitadas e temerosas com relação ao futuro. Elas colocaram suas agendas e líderes políticos o tipo de esperança que antes era reservado exclusivamente a Deus e à obra do Evangelho. Então ele diz, quando os seus líderes políticos estão fora do poder, eles experimentam certa forma de morte. Acreditam que se as pessoas e as políticas delas não estiverem em ação, tudo irá pelos ares. Recusam-se a admitir as semelhanças do seu partido e o adversário, concentrando-se cada vez mais nos pontos de desacordo, e os pontos de contenda, segundo ele, obscurecem todo o resto, e um ambiente venenoso é criado. Vejam que pontuais, precisas e atuais são as palavras do pastor Tim Keller. Não estou isento disso. Medo, ansiedade com relação ao futuro.